Dia, que bênção poder desfrutar de uma palavra tão enriquecedora assim logo de manhã com o nosso pastor, né? Que bênção. E o pastor que estava falando com a gente lá embaixo, Bruno Duran, é verdade. Já estou com o convidado aqui no estúdio e hoje a gente vai falar sobre coragem nesse mês de dezembro. Gente, comecei o dia bem hoje. Faltou um pouquinho de café, né? Você já tomou o seu cafezinho? Olha só, nesse mês de abril todo estamos falando sobre como Deus usa as pessoas. E o tema de hoje, gente, gosto muito, coragem, como Deus usa as pessoas corajosas. Eu quero começar lendo aquele versículo que talvez, eu tenho certeza que você já ouviu, que fala assim: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9, né? A ordem mais repetida na Bíblia é essa: não tenhas medo. E hoje nós vamos falar sobre como Deus usa pessoas corajosas. E eu tenho certeza que esse tema vai falar com você, como já tem falado todos esses dias, né? Nós falamos aqui já sobre como Deus usa pessoas na internet, como Ele usa pessoas nos hospitais, ontem com a nossa querida Elenivação, como Ele usa as pessoas no sertão. E hoje nós vamos falar como Ele usa as pessoas corajosas. E a gente quer saber, a gente andou por aí perguntando sobre o que a Bíblia fala sobre pessoas corajosas, e nosso querido presbítero Eduardo Teruya respondeu a nossa pergunta. Então vamos ver aqui o que o presbítero trouxe para a gente sobre esse tema tão importante que é coragem. O que é ser corajoso de acordo com as Escrituras? Isso baseado principalmente lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, ser corajoso, de acordo com esse versículo de Josué e tantos outros que Deus nos chama a sermos corajosos, está baseado na convicção, na certeza de que Deus está conosco, de que nós não estamos sós nessas nossas batalhas, nos nossos sofrimentos do dia a dia, nas alegrias também, por que não? Né? Deus é presente em todo momento. Isso é que nos dá paz, nos dá esperança e nos dá coragem para enfrentarmos tudo, porque nós não estamos sós. Né? Deus vai à frente sempre e o seu povo o segue. É interessante porque Jesus ele fala praticamente a mesma coisa lá na grande comissão, Mateus 28, principalmente no versículo 20, ele vai falar assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está conosco, esse verbo está no presente, né? Então Jesus, ele está conosco hoje para que nós possamos fazer missões, para que nós tenhamos intrepidez para pregar o evangelho. Então nós não temos que ter medo. O medo é algo que surge justamente dessa rebeldia contra Deus. O pecado nos afasta de Deus. Então é interessante porque Adão, ele diz que teve medo, né? Quando Deus pergunta onde é que você está, Adão? Eu tive medo, por isso me escondi. Então é interessante porque o pecado, sim, ele produz medo, mas a presença de Deus, ela nos garante a coragem que nós precisamos para enfrentar os desafios. Que Deus nos abençoe. Olha só, que bênção poder refletir sobre isso, nosso querido presbítero Eduardo Teruya, sempre nos ensinando algo edificante, falando aí de uma forma tão profunda aos nossos corações sobre coragem, né? E vamos lá então que,
Como eu falei, em abril nós estamos falando sobre como Deus usa as pessoas e na segunda quinzena de abril nós vamos falar sobre os frutos do Espírito e também os problemas da nossa geração do cancelamento, olha só que interessante, do empoderamento, amor próprio, lugar de fala, a geração do fast food. Então, tem muita coisa boa para vir por abril aí, só para deixar um gostinho para você aí, para você nos acompanhar toda manhã aqui ao vivo na IPPTV. E agora a gente vai falar então de como Deus usa pessoas corajosas. E pode preparar sua pergunta. Se tiver medo em relação a alguma coisa, aproveita que eu vou conversar com alguém muito corajoso. Que a coragem dele vem de Deus, eu sei como a minha. Eu vou conversar com o nosso querido reverendo pastor Rafael Oliveira. Bom dia, Rafa. Bom dia, tudo bom, Lídia? Bom dia a todos que estão nos acompanhando também na IPPTV. É um prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço, Lídia, mais uma vez o convite. É muito bom, né, Rafa? E falar de coragem, precisa de coragem também, né? Porque precisa. Nós, se deixar, nós humanamente trememos, né, Rafa? Verdade. Fala, quem eu, Senhor? E você acabou de falar, né, que é uma das ordens mais repetidas na Bíblia. Por que será? Eu acho que porque geralmente nós somos os medrosos mesmo, né? E aí Deus tem que ficar toda vez, constantemente nos lembrando e nos dizendo, olha, coragem, coragem. Todo dia. Ontem eu estava conversando com a Helene Vassão aqui e ela falou uma coisa muito bonita, que ela fala que a gente tem que pregar o evangelho para a gente todos os dias, né? Porque, Rafa, a Bíblia fala que é na nossa fraqueza que Deus se faz forte, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Fala também que todas as coisas boas que nós fizemos vêm do Senhor, né? O que é ruim, a gente faz. Calvino fala isso, né? Esse exemplo que você e o Teruya citaram aí de Josué, imagino o medo que ele estava, né? De assumir aquela liderança daquele povo, entrar na Terra Prometida. E aí Deus tem que repetir para ele algumas vezes ali registrado no livro de Josué, né? Olha, não tenha medo, eu estou contigo, não se preocupe apenas em obedecer. E aí a gente percebe que, na verdade, ele devia estar morrendo de medo. E por isso que Deus manda tantas palavras de encorajamento. E é interessante que Deus manda a gente ir sem mostrar muitas vezes, né? E ele fala, vai, que nem quando abriu o Mar Vermelho, ele mandou botar o pé, né? Mandou mergulhar lá na água para curar também 7 vezes e não via. Não enxerga, e a gente comentou agora, antes de começar o programa, né? Coragem para enfrentar uma cidade fortificada, por exemplo, como Jericó. E aí, de repente, quando eles chegam lá, o que eles precisam é obedecer a Deus. E a estratégia de guerra não tem nada a ver com guerra. Na verdade, é uma luta espiritual, porque Deus é que está lutando. E vejo nos exemplos bíblicos, né, que, na verdade, a coragem de Deus, essa coragem que nós viemos falar hoje, não tem muito a ver com a coragem que a gente conhece, esse conceito de coragem do mundo. É verdade, é verdade. E você falou uma coisa interessantíssima, Rafa, que a gente precisa pontuar e que faz toda a diferença na caminhada espiritual para a gente desfrutar dessa coragem que vem de Deus, que é a obediência, né? Isso. Todas as vezes que aparece, né, ou quase todas as vezes que aparece esse não temas, existe uma ordem e a função de quem está ouvindo aquele não temas, na verdade, é só obedecer aquela ordem. Então, quando lemos nas Escrituras essa palavrinha coragem, essa não temas, né? O medo, falando a respeito do medo, a Bíblia está tentando nos ensinar uma dependência de Deus. E aí, quando a gente fala sobre coragem no mundo, o nosso conceito mais comum, mais natural, seria buscar dentro de mim o que me traz aqui, o que eu sou forte, quais são os meus pontos que são estratégicos para essa função. Então isso me fortalece e aí eu tenho coragem para tomar uma decisão. Aqui na Bíblia é diferente. Lídia, aqui é um desafio. Porque aqui, quando fala de coragem, na verdade o alvo não está em nós, né? Os olhares não estão em nós,
mas estão em Deus. E você falou também agora cedo essa frase de que, olha, a Bíblia fala que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, que quando a gente encontra as nossas fraquezas, na verdade, aí a gente consegue enxergar melhor o poder de Deus. Coragem parece que vai nesse sentido. Coragem bíblica vai nesse sentido. E tem outro ponto da coragem também, né, Rafa, que as pessoas acham que às vezes coragem é gritar e falar alto, impor, e às vezes é se humilhar, né? Tem sentidos muito da coragem mais a ver com humilhação, porque você não identifica nada em você que te capacita para aquela função, do que esse gritar e bater no peito e dizer que eu sou capaz. Exatamente. Então, o mundo traz muito isso, né? Quando a gente recebe uma tarefa de Deus, a gente acaba reagindo igual Moisés, falando, olha, manda outro, eu sou gago, eu tenho problemas. E aí Deus nos lembra que, na verdade, não tem nada a ver com a gente, né? Tem a ver com Ele. E se Ele chamou, então a gente tem que ir confiados não nas nossas capacidades, não no nosso poder, na nossa coragem, na nossa ousadia, mas nisso que vem de Deus. Todas as vezes que eu tentei por mim, Rafa, foi um fracasso. Isso é batata, eu já nem tento mais, porque é aquela coisa da sarça ardente, né? Você quer caminhar só pelo Senhor, quando você experimenta mesmo o quem é Deus, né? Você não quer mais outro caminho. Só que aí você fala, meu Deus, sarça ardente. Eu acho que é uma passagem que fala muito comigo. Eu trouxe algumas passagens, se você por favor, me permite, Rafa. em Isaías 41. Eu imaginei que essa seria a lida de Josué 9, então deixei para lá e trouxe uma diferente. E eu já aproveito já para perguntar para você falar essa passagem que você quer falar, o contexto que a gente está falando, e o que é ser corajoso, né? Diante das Escrituras, já aproveita então, aí. Vamos ver aqui o que as Escrituras nos diz. Isaías 41, versículo 10, diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse capítulo, na verdade, vai mostrar o poder de um redentor, o poder do nosso Deus. E aí no versículo 13, ele ainda fala assim, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Essa passagem, ela está falando para a gente deixar de lado o temor. E logo em seguida ela fala assim, olha, Lídia, não temas. E aí tem uma vírgula. E a gente esperaria assim, puxa, porque você fala tão bem, você tem uma desenvoltura tão boa. A gente espera isso. Mesmo quando você fala alguma coisa que não deveria, você se desliza tão bem, né? É tão sociável. Mas não é o que vem depois da curva. Da vírgula não vem isso. Vem assim, olha, não temas, Lídia. Por quê? Porque Deus está contigo, Ele te fortalece, Ele te ajuda e te sustenta com a destra fiel. Até esse detalhezinho que você falou de se desviar e se sair, é Ele que faz. Tudo que temos de bom vem dele, Ele que faz isso, né? Não é a gente, não é eu que sou boa, não é? E Ele me ajudou, tipo, deu, talvez, né? Que nem ali no começo do programa, né? A gente errou, que habilidade. É Deus, cara, é Deus que faz isso. Mas isso, a gente fala de uma coisa tão pequena, um detalhe tão pequeno, às vezes perto de dificuldades tão grandes, né? E ele fala, esse não temas, eu te ajudo, é sobre ele, né, Rafa? Não é sobre a gente. Coragem fala sobre Deus, né? Não fala sobre nós. Um outro exemplo é em Salmo 56, versículo 3 e 4, diz assim, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Isso daqui é um salmo lindo de Davi. E aí a pergunta, né? Deus usa o tema, né? Deus usa homens corajosos. Né?
Na verdade, Deus dá coragem aos homens medrosos. Eu acho que seria um tema, melhor. Quando eu pensei, e esses temas tão engraçados, porque tem um que fala assim, Deus usa pessoas como você. Aí eu fui convidar as pessoas, Sim. Aí eu falo assim, nossa, será que a pessoa não vai ficar preocupada de falar, Deus usa pessoas como você? Mas peraí, como você? Por quê? Né? Por que estão me perguntando isso? Mas é igual você falou, né? Deus usa, não é que ele usa os corajosos, ele usa os medrosos. Ele encoraja os medrosos, olhando quando a gente olha para ele. Isso. Então, Moisés já foi assim, e tem tantos outros. Josué teve uma luta também. Gideão, estava lendo hoje de manhã. Fala um pouquinho. Ele falando sobre Deus ali, né? Faz um chamado a ele, lembra que ele já tinha livrado o povo do Egito. E aí Gideão fala assim, mas se o Senhor está conosco, por que estamos passando por toda essa dificuldade? E aí Deus vai lá e convoca ele, e daí ele fala assim, olha, você vai ter que me dar outras provas. Então, se amanhecer desse jeito, aí eu entendo. Aí amanheceu, né, respondendo às provas que ele queria. Não, se amanhecer desse jeito, aí eu entendo. Então, pediu provas outra vez. E ele ficava falando, olha, nós somos os menores. Isso que é interessante. Deus usa... E aí ele pega essa situação não para mostrar que aqueles soldados eram capacitados e estavam em grande número. Não, usou ali 300. Ele já se achava menor, então, na sua tribo e seus guerreiros, antes de Deus fazer aquela seleção e diminuir para 300. Então ele foi fazendo vários testes e reduziu para 300. Ele falou, agora sim, com esses 300 você vai. Para mostrar o quê? Que não seria pela força do exército, pelo número, pelo treinamento, porque era uma tribo boa de guerra, mas era para mostrar que a guerra seria ganha, vencida, não pela quantidade, mas porque Deus estava ali. E é isso que é interessante. Gideão parecia, né, pelos registros, ser um homem que estava descrente, temeroso, de... encarar toda aquela luta, né? Porque tinham poucas pessoas com ele. E aí, de repente, Deus ainda retira mais soldados e aí fala, agora vai. E esse homem experimenta do que é Deus agir, não nós. E aí eu acho que esses são os exemplos que a gente tem de coragem na Bíblia. Tem do Novo Testamento um texto que é em Filipenses, para a gente entender para onde vai, né, esse conteúdo que fala a respeito de coragem. Filipenses 1:28 diz assim, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. E aqui eu escolhi esse texto de Filipenses para a gente... ver que existe um contraste, na verdade, Lídia, entre o que é coragem para o mundo e o que é coragem para nós, cristãos, nós que cremos na palavra de Deus. Aqui ele fala isso, olha, o que para o mundo já é perdição, para vocês é o que é salvação. E aí a gente consegue ver isso nos exemplos do passado também. Sim. Se olhasse para uma guerra em que estão indo Gideão, por exemplo, com 300 homens contra um exército, o outro exército ia falar assim, olha, vocês... Tá fácil, vocês já perderam. Só que o que é para o mundo um motivo de perdição, de derrota, para nós, na verdade, é o motivo de salvação. E é bonito ver os profetas falando a respeito de Jesus, falando assim, olha, ele não tinha formosura nenhuma. E ainda assim, ele foi humilhado e tal, mas aí Deus o exalta. Então, ver como de pessoas que nelas mesmas, né, não tem nada, como Deus é que capacita e daí torna uma pessoa usada por Deus com coragem e ousadia. E é isso, Lídia, quando eu li para a gente conversar aqui nessa manhã, que me deu ânimo. Eu acho que quando a gente fala sobre coragem, dá medo de falar sobre coragem, porque às vezes a gente pensa assim, olha,
será que eu estou sendo imprudente? Será que eu estou indo contrário a todas as coisas lógicas deste mundo? Será que é isso mesmo? E aí, quando a gente olha para Deus, fala assim, olha, que bom que essa virtude não está em mim, está em Deus. E aí é isso que vemos aqui nas Escrituras, falando a respeito de coragem, né? Esses textos nos animam nessa manhã para a gente seguir em frente, olhando para Deus. E como a Eline falou ontem, a gente precisa pregar para nós mesmos, a começar por nós todo dia, né? Todo dia. Essa palavra foi para mim também, essa manhã, porque você falou, vamos falar com um homem de coragem. Eu falei, oh meu Deus, tem misericórdia. Eu falei isso porque eu conheço, Rafa, eu sei que você é dependente de Deus, como todos nós somos, né? Mas assim, que reconhecer isso também é o que nos ajuda a caminhar, né, Rafa? Verdade. E aproveitando a deixa, a gente tem momentos diários na nossa vida que exigem coragem, e às vezes mexem tanto com a gente que a gente pensa que a gente não vai conseguir, né? E não é a menos que Deus fala, como a gente já falou aqui, tanto na Bíblia, uma das mais. Sua vida também passou por isso, você está indo para a Espanha, daqui a pouco vai ser online as entrevistas aqui com o pastor. Mas o Rafa, para quem não sabe, casado com 3 filhos lindos, uma família abençoada, montou, estava tudo, né, com a família encaminhada, a casa montada. E teve esse chamado para largar tudo, desfazer a casa. Eu estou até arrepiada aqui, largar tudo. Verdade, ir pra isso Espanha. mesmo. Isso precisa de coragem. Conta pra gente, porque na hora você precisa de dependência, né? Porque quantas vezes a gente não se questiona, Deus, é isso mesmo? Isso. Porque toda a lógica do mundo está contrária. Porque, igual você falou, estava tudo bem. Estava tudo bem. Minha mãe que fala, nossa, você estava indo tão bem, Rafa, por que você foi inventar isso, né? E isso passa na cabeça. Isso passa na cabeça de todos nós. E eu acho que quando a gente abre mão das coisas deste mundo, a gente começa a enxergar um pouco mais, com mais clareza, as coisas do reino. E é isso que esses homens, que são tidos como corajosos, mas na verdade tinham muito medo, eles experimentaram. Eles começaram a se despir de coisas do mundo para experimentar coisas divinas. Ontem eu li um livro pentecostal de uma pastora falando sobre oração pelos filhos. E aí ela citou a oração da esposa do Billy Graham. Porque o filho do Billy Graham estava totalmente afastado. Eu nem sei se ele chegou a se reconciliar antes do Billy Graham falecer. Não conheço a história ao certo. Mas o que eu sei é que no momento em que ele retornou e ele foi ordenado pastor, o filho do Billy Graham. E aí chamaram a mãe dele lá para falar. E aí ela disse ela falou assim, olha, nós fazemos as coisas que são possíveis, mas hoje vocês estão vendo algo que Deus fez que foi impossível. E aí eu entendo coragem nesse sentido. Coragem, por exemplo, com os filhos, para dedicá-los totalmente a Deus, consagrá-los totalmente a Deus, como Ana fez, né? Então era o sonho dela ter um filho, e de repente ela consagra ele a Deus e entrega para um sacerdote, né, para criá-lo. Então a gente vê exemplos de coragem, mas que na verdade as pessoas estão ali olhando para Deus, para as capacidades de Deus, para o poder de Deus. E nós indo para a Espanha agora, mesma coisa, né? Então eu não tenho condições, capacidade, não vejo em mim, né, nenhuma habilidade específica para pregar para espanhóis. Eu vejo um histórico, sim, que Deus fez, né? Já morei lá um tempo, e nunca imaginei que voltaria para lá. Mas eu vejo que se é um chamado de Deus, então eu estou tranquilo. Porque se é Ele que está me levando para lá, é Ele que vai abrir a embaixada, é Ele que vai abrir os voos para lá, é Ele que vai abrir as portas, é Ele que vai levar pessoas, e é Ele que vai colocar também a palavra nos meus lábios. Então,
a coragem, na verdade, é um esvaziamento, né, de si para conseguir compreender as coisas que estão vindo de Deus. Eu tenho visto coragem nesse sentido. Eu sou como Davi, por exemplo. Outro exemplo maravilhoso, né? Contra Golias, ele não falou assim, olha, deixa eu enfrentar ele porque eu sou o cara, né? Não. Ele falou, olha, quem é esse que está falando contra o exército do Deus vivo? Então ele estava enxergando ali o poder de Deus do outro lado. E quando ele foi lutar sem armadura, sem armas de luta, para mostrar que aquilo ali foi uma obra divina. É o poder de Deus. Então a coragem dele não está nele em si, né? Mas está em Deus. Ô Rafa, mas tem algo que acontece que nem você falou, se esvaziar de si, e creio que se enche do Espírito Santo. Quando a gente se esvazia, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, a gente se enche do Espírito Santo, né? Quando o foco está no Senhor. E aí também vem algo que nos leva a ir em frente, a ser corajoso, que nem ele não viu medo, é como se ele não visse tempestade, ele não visse perigo, é uma coisa... O que acontece, essa força que acontece que toma a pessoa mesmo? Eu acho que o poder de Deus, ele não consegue encher alguma coisa que já está cheia. Aí. Então, é isso que você está dizendo, né? Aqueles vasos lá para encher com azeite. Quantos vasos tivessem, seriam quantos vasos estariam cheios de óleo. É a mesma coisa conosco. Quanto mais você consegue esvaziar, mais Deus enche você, né, do Santo Espírito. Então eu vejo que Davi era visto como um homem segundo o coração de Deus, porque todas as palavras dele apontavam para Deus, as vitórias para Deus. E as poucas vezes, né, as vezes que ele escorregou, foi porque ele tirou esse olhar de Deus ali, do propósito, ele quis encher o próprio ego e aí ele escorregou. Mas as suas atitudes em geral apontavam para Deus, sempre para Deus, mostrando um esvaziamento. Ele era um rei, mas quando chegou a arca, ele saiu sem vestes reais para a rua para festejar com o povo. Isso é esvaziamento, né? Recebeu crítica da própria esposa por isso. Isso é esvaziamento. Então essa coragem dele, eu acredito que venha disso. Venha dessa, olha, eu não encontro nada em mim que seja possível fazer o que eu estou fazendo. E é por isso que eu estou enxergando tudo em Deus. E aí sim Deus me dá vitória, né? É o que você falou, né? Quando a gente tira os olhos de Deus, é batata, né? É batata que dá ruim. Pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos voltar um pouquinho para aquele ponto que a palavra de Deus, uma das coisas que ela mais fala na Bíblia é sobre coragem. Queria te perguntar, por que a palavra de Deus fala tanto isso? Vamos esmiuçar isso daí. Pois se a gente entende que Deus está ensinando muito sobre isso, quer dizer porque a gente precisa aprender muito. Que interessante, né? E eu entendo que, primeiro, porque o homem tem medo, né? Bastante medo, e a gente entende que Deus está nos mostrando não só para termos coragem, mas Ele está ajustando que tipo de coragem que Ele quer que tenhamos. Então, Ele não quer que você aprenda a coragem, Lídia, a coragem que vem do mundo. Essa coragem que a gente conhece aqui no mundo. Ele está nos ensinando uma coragem que tem a ver com Ele, não conosco. E aí, por isso que eu acho que é um assunto tão repetido, tão comum nas Escrituras. A Marcília, vou ler um pouquinho aqui, Rafa. A Rafa, porque já é amigo, né, gente? Pastor, eu vou chamando de Rafa. Tudo bem. Mas entendam. Tudo bem. Jovem também. Tudo bem. E a Marcília falou assim, confesso que tem situações que roubam nossa coragem. Aqui a Sara falou, orem pela minha família, alcoolismo, descontrole emocional, desajustes. Você vê que são coisas que fazem parte da vida real. A nossa vida traz tudo isso, né, pastor? Isso que... E essas pessoas estão falando sobre coisas que estão afligindo elas hoje. Você falou de uma questão que é da minha família, que é esse desprendimento e ir para um outro país, né, abandonar tudo. A gente estava falando sobre questões pessoais também aqui antes, de
situações que pareciam que estava tudo certo para cá e de repente não é. Como é difícil. É difícil. Né? E o que eu entendo dessas situações, Lídia, que acontecem na nossa vida, e acontecem mesmo, com essa pessoa que está passando por alcoolismo, com você que está em casa que está com dificuldade de relacionamento, você que está com dificuldade financeira e está ansioso, acontece. E qual que é o propósito disso? Qual foi o propósito disso na vida desses homens que lemos aqui, que citamos? Foi gerar neles confiança em Deus. Não confiança naquilo que você tem, na sua habilidade de relacionamento, como eu falei com a Lídia aqui, a facilidade que ela tem de conduzir uma conversa, a espontaneidade. Não. Deus, às vezes, nos traz situações difíceis que requerem uma coragem bíblica, porque a coragem bíblica significa dependência de Deus. Então, se você está passando por uma situação que requer coragem, na verdade, Deus está falando assim, Lídia, aprenda um pouquinho mais a depender de mim. Ele está falando isso. E aí, quando a gente depende mais de Deus, aí Deus vai nos confirmando que essa dependência vale a pena, que essa dependência é o caminho que Deus quer. Né? Então, para quem está passando por dificuldade com alcoolismo, por exemplo, né, se é algum parente da sua família, entregue essa situação nas mãos de Deus. Se você está com dificuldade com seu filho, como o Billy Graham ali, que tinha um filho desviado dos caminhos do Senhor, aprenda a orar a Deus, entregando, consagrando esse filho que está, às vezes, num mau caminho a Deus. E essa dependência de Deus, Deus confirma através dessas respostas que eles vão mostrar, olha, não foi por sua força, apesar de você ter feito tudo o que você fez, não foi pela sua força, sua capacidade, mas foi por causa de mim, Deus falando. Foi porque eu sou forte, porque eu que vou te sustentar, eu que vou te guardar, vou te proteger, é que você tem que ser forte. E tem uma coisa interessante, Rafa, só que eu queria pontuar, que isso não fica só claro para a gente que é Deus fazendo, porque nós sabemos das nossas fraquezas, dos nossos medos, mas quem está perto da gente conhece as nossas limitações, nossas fraquezas, e acaba sendo um testemunho do nosso Deus, a pessoa acaba vendo Deus fazendo. Porque quem está perto sabe quem é a Lídia errada, a Lídia falha, né? E fala, meu Deus, não é possível, como que consegue, né? E aí acaba que as pessoas começam a ver Deus, né? Você vê como ilumina, é aquela questão do sol, que tem luz própria, que a gente compara a Cristo, que ilumina a lua. A lua não tem luz própria, né? Quando você vê algo de bom, é um reflexo da luz original, lá da fonte, né, de luz. Talvez isso, sem dúvida, gera testemunhos. E você vê que Davi, por exemplo, ele conseguiu unificar as tribos. Por quê? Por causa do testemunho. As pessoas olhavam e falavam assim, olha, Deus está com ele. Uau, olha que lindo. E na nossa vida acontece igual. Porque você falou, né, de estar largando tudo, que coragem. Então, há uns anos atrás, quem me conheceu saberia que eu queria fazer negócio com tudo. Eu vendia móveis planejados, eu vendia sistema de gestão, material de pilates que eu trazia da China, aí dava aula de pilates em condomínios, aí comecei a fazer eventos. Então, imagina, uma pessoa que... Empreendedora na veia. Que queria, na verdade, fazer negócio. Eu queria... Eu te entendo. Então, tava nessa vibe aí, né? Fala, filho, não, pode vir. Aí agora me veio largando tudo e falar, larga tudo como e vai. assim, né? Você estava se desenvolvendo e estava indo atrás de tantas coisas, estava indo bem. Como assim você larga tudo? É um testemunho. A família da Lilian, que não é cristã, vê essas coisas acontecendo, né? E a gente tinha alguns negócios com eles também. Sim. E aí eles verem isso acontecendo, eles vão questionar. Que tipo de coragem é essa? Porque não é a coragem que eles conhecem. A coragem que eles conhecem seria para empreender mais, para se desenvolver mais aqui e tal, né? E minha sogra até fala assim, olha, tem tanta boa ação para vocês fazerem por aqui,
igual essas que vocês estão fazendo, com os avanços missionários e tal, indo para o sertão, por que vocês não ficam por aqui? Vocês já estão com um negócio, olha, tá surgindo uma outra possibilidade, porque é assim, né? A hora que a gente fala em abandonar, aparece um monte de possibilidade. Meu Deus, é verdade. Então, essas situações, elas servem sim de testemunho para quem está ao nosso redor, sem dúvida. Com certeza. Ô, Rafa, tem mais coisas que eu quero perguntar, tem comentários aqui que eu quero ler, mas antes eu só quero dar um recadinho rápido. Fica aqui que tem umas perguntas interessantes. Vai mandando sua pergunta aqui que daqui a pouco eu leio. Quero dar um recado para quem está em casa, que é um recado muito gostoso. Para você que está em casa, eu quero apresentar para você algo que realmente pode transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. É isso aí, uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto, é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável, né, gente? Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente, onde você trabalha, onde você mora, ou desenvolve coisas novas, até como a gente estava falando aqui, né? A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site. Então, fica a nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar e para você decorar. Qualivinil, fica a dica de hoje aí para você, e nossos amigos da Qualivinil deram um toque especial aqui nos estúdios da IPPTV. Quem chega aqui fala, nossa, está gostoso. É qualidade, é Qualivinil. Então fica a dica para você. E vamos voltar a falar sobre coragem. Vamos lá. Eu quero ler aqui, pastor, sobre os comentários. A Débora falou que não temos 366 vezes na Bíblia, que tem até para o ano bissexto, né? Me corrija se eu estiver errada. Eu não contei, mas dizem, né? A gente escuta bastante isso. Eu nunca contei se não temos aí nas escrituras, não. Né? Falam bastante isso, eu já tinha ouvido falar. A Dênia falou, povo abençoado, vocês são bênção em minha vida, amém, Dênia. A Jovita falou, bom dia, querida Lídia, agradeço, hoje eu estou travando a língua, né? Agradeço pelas orações, minha irmã começou a trabalhar hoje, Deus é maravilhoso, olha que bênção. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? A Ivanise também falou, amém, glórias a Deus, que abençoe você e sua família, meu irmão, nessa nova missão. Obrigado. A Ivanise. Muito obrigado. A Joseilda falou, louvado seja Deus. A Estela Mari está sempre com a gente também. Bom dia, graça e paz. Precisamos de muita coragem para até mesmo dizer, Senhor, eis-me aqui, e crer nas promessas, né, de Deus. Aqueles que forem chamados, não andar pelas circunstâncias e sim pela fé. A Chloe também falou que Deus te abençoe em sua nova jornada e que você e sua família sejam bênçãos ali na Espanha. Amém. Pastor Rafael, Delva Santos, a Tainá está aqui com a gente, família especial que nós amamos, é verdade. Tainá, que Deus abençoe. Um beijo. Nessa jornada, o Antônio, a Estela Mari. A Estela Mari fez uma pergunta aqui, ó. A coragem e a ousadia têm o mesmo sentido nas Escrituras? Pergunta boa. Pergunta boa. Gostei. Como que é o nome? Estela Maris. Estela Maris. Muito boa pergunta. É uma ousadia, sem dúvida, essa dependência de Deus. Só que a gente tem que conceituar um pouco melhor essa ousadia, né, Lídia? Não é uma ousadia que a gente classificaria como imprudência, como desleixo, como não calcular, porque Deus nos chama para ter coragem e crer e obedecer pela fé, mas Ele também nos deixa nas Escrituras dizendo assim, olha, calcula, porque o discipulado custa tudo, né? Então a gente tem que compreender a ousadia, sim, Lídia, a obediência a Deus, ela depende, a dependência, né, da fé, daquela certeza que a gente tem que Deus está conosco. Eu acredito que tem um toque de ousadia, num sentido de fazermos coisas que não são concretas, que não são tão palpáveis, que não seguem a lógica humana. Nesse sentido, sim, ousadia. Agora, coragem tem mais a ver com Deus do que conosco. Então, quando a gente pensa em ousadia, a gente está falando da nossa atitude. Tá, boa. Então, eu acho que talvez coragem tenha a ver mais com obediência do que com ousadia. Então,
essa questão foi excelente e eu entendo que se vocês estão pensando que coragem é uma coisa de fazer as coisas adoidado, não é não. Não é nada disso. Não, as Escrituras não nos chamam para isso. Elas nos chamam para fazer as coisas na dependência de Deus, né? E abandonando a nossa vontade, abandonando as nossas convicções, as nossas potencialidades, para daí então a gente conseguir ter essa coragem aí que a gente está tentando definir hoje. Imagina você falar isso pro mundo, né? Abandonando nossas convicções, abandonando nosso... É muito louco isso, pro né, mundo Rafa? é loucura. Isso é loucura, né? E aí pode ver como uma certa ousadia até imprudente. Uhum. Mas eu não vejo que eu estou, por exemplo, arriscando o futuro da minha família, ou arriscando o meu casamento. Muito pelo contrário, você se sente mais seguro. Ao contrário, Se acostuma, é uma bola de neve. Você vai se acostumando com a dependência de Deus e vai aumentando, cada vez você confia mais. Depois você está andando sobre as águas. Você não pode olhar para a onda, não né, Lídia? Você não pode olhar para a onda. Você lembra? E teve uma pessoa aí que citou que tem que ter coragem até para dizer o eis-me aqui. Isso. Só que Isaías, antes de falar o eis-me aqui, envia-me a mim, ele falou assim: ai de mim, que eu sou pecador, meus lábios são impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Estava esvaziando, então, estava vazio, né? Ele, quando estava na presença ali de Deus, né, nesse enchimento ali, vendo aquela imagem do trono, ele, na verdade, ele reconheceu a incapacidade dele. Antes de falar o eis-me aqui, envia-me a mim. Então, a gente tem que ver nessa ousadia de Isaías aí, nessa coragem. Na verdade, ele estava olhando só para Deus quando ele falou eis-me aqui, envia-me a mim. Uau! Demais, Rafa. E essa questão da dependência de Deus também, você vê que é uma característica exigida, né, do povo de Deus, né? É isso. Por quê, Lídia? Porque quando Deus nos exige a coragem, na verdade, o que ele está exigindo é dependência. Uhum. Porque essas duas coisas estão vinculadas. Não tem como ter coragem bíblica, né? Essa que a gente está conversando hoje, sem ter dependência de Deus. Eu não posso ir pelas minhas forças, isso não é ter coragem. Então, se Deus exige coragem, na verdade, ele está falando assim, olha, vocês estão enxergando um exército contra vocês. Mas, olha lá, Elias, quando ele falou, olha, destampa os olhos, desvenda os olhos, para que ele possa ver. O que ele viu? Carruagens de fogo espalhadas por tudo quanto é lado. Então, essa dependência de Deus, eles estavam ali sozinhos, mas não estavam sozinhos. E eu acho que é esse olhar espiritual que Deus quer aguçar em nós, quando Ele nos coloca em situações que carecem de coragem. Então, você provavelmente passará por uma situação parecida. Coragem. Deus está falando para você o quê? Aprenda a depender um pouquinho mais de mim. Depende um pouquinho mais. Vai ser bom. Vai ser bom, Lídia. Vai ser bom. Deus está no controle. Recebo. Pois é. E então acontece. Eu também falo para você e eu recebo também, né? Deus está nos chamando para uma dependência maior. Amém. Amém. E é interessante. Nossa, vem tanta coisa na cabeça aí, mas é interessante que quando a gente muda de nível, vai avançando com Deus, vai aumentando os desafios e vai aumentando também esses experimentos da graça, do amor, do poder de Deus, da coragem, né? Que vem dele, né, pastor? Quando a gente vê missionários, né? Conhece um pouquinho as histórias de missionários. Tiveram missionários que receberam heranças, uma fortuna, e eles doaram tudo porque eles queriam viver na dependência de Deus. Então, foram experiências que pessoas tiveram no passado que simplesmente decidiram viver na total dependência. E aí você podia pensar assim, olha, não, mas se eu tivesse uma fortuna, pensa você com 30 milhões. Eu ia colocar no investimento, ia ajudar muito missões e tal. Ele teve uma experiência com Deus diferente. Ele preferiu doar o recurso e viver de oferta para que ele sentisse, para que ele experimentasse níveis mais profundos, igual você falou. Então, às vezes, a gente tem um emprego
que está mais fácil, mais garantido. E aí Deus vem e tira para você entender um nível mais profundo de dependência. Então é isso que Deus faz conosco. E por isso que é exigida essa coragem. Ele quer que a gente dependa dele. E isso ele faz para aqueles que ele escolhe a dedo, né? Para aqueles que ele ama. Ama. Ele faz isso por amor. E essa é uma passagem até que a gente pode ficar com dúvidas, assim, de como a gente faz para fugir, então, desse medo. Então, exatamente. Como que a gente faz para fugir desse medo? E tem uma pergunta aqui que eu tinha mesmo, como Deus pode me usar mesmo eu não conseguindo ser corajoso? Ou como Cabe não nisso pode. Também, né? Tem uma passagem, que daí a gente já está perto do final, né? Que hoje o programa durasse 2 horas. Olha só. No mínimo. Primeira carta de João, o discípulo amado, né? 1 João 4,18, que diz assim, olha: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eita! E aí, eu queria dar um salto e ver se faz sentido para você, pelo menos, Lídia, que está aqui comigo. Fala que eu respondo para vocês, pode responder aqui. Quando nós somos aperfeiçoados no amor, nós não temos mais medo. E aí nós temos essa coragem que a Bíblia nos fala. Então, como eu faço se eu tenho medo, se eu tenho inseguranças, mas eu preciso tomar algumas atitudes? Deixe Deus te aperfeiçoar no amor, em amor. E como isso acontece? A gente, para mim fica difícil essa ponte entre a coragem e o amor. Mas essa ponte, ela tem que levar em consideração um acontecimento que é o acontecimento da história da humanidade, que é a crucificação. Olha só, pense como aqueles soldados que crucificaram Jesus enxergaram Jesus. Estava escrito lá, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Estava escrito lá em cima. E aí os soldados falando assim: olha, se você é o Salvador, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Cuspiam na cara dele e tal. O que eles estavam vendo? Que na verdade aquele lá era o mais covarde de todos os homens, porque ele estava liderando uma grande multidão, né? Uma semana antes teve aquela Domingo de Ramos, né, que a gente passou agora recentemente, essa celebração, que aquele povo todo colocou mantas e ramos para ele entrar de jumento em Jerusalém. E agora ele estava sendo crucificado, cuspido. E aí vem essa explicação a respeito do amor, e que esse amor lança fora todo medo. Por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu, ele se sacrificou por amor a Deus, ao Pai, e por amor a nós. Então, todo aquele amor que ele tinha por Deus e aquele amor que ele tinha por nós, possibilitou que ele fizesse um ato que para o mundo foi o ato de maior covardia, maior medo, porque ele não reagiu, ele foi como uma ovelha muda, mas só que para nós sabemos que foi o ato de maior coragem, porque Deus se sujeitar a tudo aquilo, aquela humilhação. E eu estou lendo a primeira carta de Pedro, e Pedro falando que ele foi testemunha da humilhação de Cristo. Ele talvez não estivesse lá na crucificação, mas ele viu todo o trajeto, todo o caminho, a não aceitação. E aí é que vem o nosso exemplo de amor, que traz essa coragem bíblica. Por amor a Deus e por amor ao próximo, é que nós devemos tomar essas atitudes. Então, se você está com medo, você tem que ser aperfeiçoado em amor
Amor a Deus, amor ao próximo. E esse amor vai fazer com que você lance fora todo o medo. Porque o medo, na verdade, Lídia, a gente passa por situações no dia a dia que elas nos deixam uma dúvida, igual Gideão. De falar assim, mas se o Senhor está conosco, por que a gente está passando por isso? E isso nos dá insegurança. É como se a gente não fosse mais amado, como se o nosso Deus fosse agora um carrasco. E isso nos traz medo. Eu vou passar por dificuldade agora, Deus? É isso mesmo? Então o Senhor está me punindo? Mas não. A gente tem que ser aperfeiçoado no amor para entender que tudo que Ele está fazendo, Lídia, tudo, até as coisas difíceis, até essas situações que os nossos irmãos citaram aí, tudo é por amor. Tudo é por amor. E aí, quando somos aperfeiçoados no amor, nós lançamos fora todo medo, porque a gente tem certeza, né, que agora Ele está aqui do nosso lado, Ele nos ama, Ele está fazendo isso para o nosso bem. Independente da tribulação, da dificuldade, isso é para o nosso bem. E aí essa certeza desse amor que não cabe em nós, nos dá essa coragem, que é esse abandonar do mundo e se abrir para as coisas de Deus. Rafa, que coisa mais incrível, que isso me lembrou tanto o devocional que eu li hoje de manhã do Spurgeon, que fala que Jesus é o único que pode falar por que me abandonaste, porque Ele sofreu aquele abandono temporário no nosso lugar. Então, Ele, por amor, Ele passou isso que nós não suportaríamos passar. Foi. E Ele é o único que pode falar por que me abandonaste, porque por isso, por esse gesto de amor, a gente pode hoje falar, Senhor, Tu estás comigo em toda e qualquer situação, como Tu falou. Isso. E aí eu achei bonito que esses acontecimentos são para nos aperfeiçoar, mas em momento algum Deus deixa de estar conosco, Ele está ali a todo momento. Tudo coopera para o bem. Romanos 8, então, 28. Então, tudo é tudo mesmo. Tudo mesmo. Então, se você está passando por uma situação de dificuldade, de luta, entenda que isso coopera para o seu bem, que Deus é um Deus de amor e Ele está forjando o caráter de Cristo em você. Então, a hora que você compreender, que nós compreendermos, né, cada vez mais, né, nós vamos compreendendo a magnitude desse amor, aí não tem mais medo. Aí, porque o amor lança fora todo medo. E então, o nosso pedido nessa manhã é para que Deus nos aperfeiçoe em amor. Para que hoje a gente consiga reconhecer, né, que Ele nos ama de uma forma que a gente ainda nem entende. E é um amor tão grande que permite a gente passar por essas dificuldades para que a gente se aproxime cada vez mais dele. Então, eu acho que tentando fazer essa correlação aí do medo com o amor, para que as pessoas que estão em casa, para nós mesmos, né? Nós dois aqui, por nós, né, Rafa? para que nós tenhamos essa certeza e que nós busquemos esse amor, né, a compreender esse amor de Deus por nós. Ô Rafa, e rapidinho antes de terminar, eu preciso perguntar, é um mandamento? É um mandamento. É um mandamento. Então, pronto. E manda muitas vezes. Muitas vezes. Como nossa irmã aí citou, né? A contagem é 300 falou, e não sei 66 vezes, né? Gente, tem muita coisa boa. Ah, meu Deus do céu, mas que coisa linda, que mensagem. Falou demais ao meu coração, Rafa. Amém. Rafa, pastor, eu fico feliz, muito feliz de saber que Deus tem te usado tanto assim. Eu quero te agradecer, o tempo está correndo, pedir para deixar uma mensagem para quem está assistindo, finalizando assim, para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, por favor. Tá bom. Vocês que estão aí em casa, que nos ouviram, nos assistiram aqui, eu compartilho com vocês, né, do mesmo temor, essa insegurança, essa incerteza, essa convicção de que não sou capaz. Lídia e eu aqui compartilhamos com vocês e nós gostaríamos de deixar aqui para vocês essa mensagem de que a coragem não deve estar nas coisas que estão aí com você, nas suas habilidades, na sua história, nas suas condições financeiras, nas portas que estão abertas agora, enfim, a coragem não deve estar nisso. Busque a sua coragem naquele Deus, no nosso Deus, que é o Deus que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege, que já tem a salvação garantida para nós, já tem a herança lá num lugar onde nem traça, nem o tempo corrói.
E esse Deus, Ele está conosco hoje, permite que passemos por situações que nos fazem olhar para Ele e depender dEle. Então, nessa manhã, creia que Deus está contigo, que Deus é que é o seu refúgio, a sua fortaleza, e busque a sua coragem nele, para que Ele te capacite a fazer o que Ele mesmo te chamou para fazer, né? Nós somos chamados aqui para fazer uma tarefa hoje pela manhã, e Ele nos capacitou, graças a Ele por isso, e pedimos que Ele continue conosco, nos dando coragem, desprendimento para olharmos não para essas coisas desse mundo, né? Para olharmos para a eternidade. Amém. Emocionada aqui com o que Deus tem falado, Rafa. Deus sempre te usando, glória a Deus por isso. Quero te agradecer de todo o coração. Agradecer a Deus, né? Porque é a graça dele, né? Eu falo que nós somos espectadores do que ele faz, né, Rafa? E te agradecer de todo o coração. Por você e sua família estarem sempre dedicados à obra do Senhor e são exemplos para nós. E a gente precisa de referências, né? E eu tenho certeza que você também aprende isso com os irmãos, porque... Sem dúvida. A gente aprende uns com os outros. Eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui. Eu é que agradeço, Lídia, mais um convite, mais uma oportunidade de estar aqui, de participar. E fico muito feliz também pela louva a Deus, né, pela nossa igreja. Verdade. Louva a Deus por essa televisão. Louva a Deus porque Deus tem feito grandes coisas aqui e tem dado coragem ao pastor Arival, tem dado coragem ao conselho da nossa igreja, à diretoria dessa TV, para ir com uma ousadia divina, né, crendo que é Deus que está adiante, está abrindo o caminho. Então, agradeço muito o privilégio de fazer parte disso tudo. A gente que agradece, que bom. E vamos lá, senão a gente fica aqui conversando, né? A gente vai embora. Vamos lá dar parabéns, então, para quem está de aniversário hoje. Vamos aos aniversariantes do dia. Parabéns para Ana Carolina Prézia, para o André de Moura, a Jacirema Neves, a Luciene Fonseca, a Maria Wedna Henrique, o Rafael Gama, o Sérgio do Nascimento. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito você, seu dia, seu ano novo, que sejam muitos aí, que sejam todos para a glória de Deus. Um grande beijo, um grande abraço para você com carinho, que abriu sua porta de casa aí para que pudemos passar essa manhã juntos, foi muito bom, eu acredito que você tenha gostado também. E te espero amanhã para mais um programa sobre como Deus usa as pessoas ao vivo aqui na IPP TV. Fiquem com Deus, bom dia, a programação continua aí, fica ligadinho na IPP TV, se inscreve no canal, compartilha e que Deus abençoe muito. Até amanhã.